Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gessé Soares e é uma alegria imensa poder estar continuando mais um semestre com vocês na disciplina de ciências, a gente trabalhando junto. É uma satisfação enorme, galerinha, a gente continuar ainda com esse formato e agora ter esse novo mecanismo que são as nossas aulas pelo YouTube, no canal do colégio. Olha que legal! Então, olha só. Para essa semana, nós já vamos começar com as nossas aulas, com o nosso vídeo, fazendo a correção do exercício de revisão que vocês receberam na semana passada. Então, na semana passada, eu preparei esse materialzinho, revisando os principais conteúdos do bimestre anterior. E hoje nós vamos fazer a correção desses exercícios. Vamos lá, acompanha comigo a correção e vamos ver quais eram as respostas esperadas para cada um desses exercícios. Olha só. Então a nossa lista começa assim no exercício 1. Ó, observe a seguinte tirinha. E aí na tirinha eu tenho uma tirinha do Garfield e o Garfield, depois de ficar passando na perna do seu dono, ele sai todo chamuscado, pelo todo arrepiado, olha só que legal. E ele dizendo assim, ó, odeio eletricidade estática. Ó, explique por que Garfield ficou com o pelo arrepiado e culpou a eletricidade estática. E também coloque quem foi o primeiro cientista que identificou esse fenômeno. No bimestre anterior, eu trabalhei com vocês um pequeno videozinho e a gente trabalhou alguns conceitos sobre eletricidade. Eu mostrei, nós falamos e eu apresentei para vocês a possibilidade de eletrização. Quando você pega qualquer material e passa e faz esse atrito, a gente chama isso de atrito, existe uma propriedade física que vai promover a eletrização do material. Um exemplo muito bacana, e eu lembro muito bem de um exercício que nós trabalhamos no bimestre anterior, foi uma brincadeira usando um balão. Se você pegar um balão e ficar passando aí na sua cabeça o balão e pegar um monte de papelzinho e espalhar pela mesa, na hora que você aproximar o balão, você vai perceber que os papeizinhos vão grudar no balão. Por que isso aconteceu? Porque quando você fica esfregando o balão na sua cabeça, vai acontecer o processo de eletrização. O balão vai ficar carregado eletricamente. E aí por isso que quando você aproxima do papelzinho, ele puxa os papelzinhos. Os papelzinhos grudam no balão. Essa é a explicação de por que o Garfield ficou aí com o pelo arrepiado. Bacana? Então essa é a resposta para esse primeiro exercício. A eletrização e por isso que ele culpa a eletricidade estática, é por conta desse processo. Quando você coloca dois corpos em atrito, os corpos adquirem cargas elétricas e ficam eletrizados. Essa vai ser a resposta do primeiro exercício. A segunda parte do exercício ela nos pergunta o seguinte: quem foi o primeiro cientista que identificou esse fenômeno? E aí a gente precisava fazer uma pequena pesquisa para identificar quando a eletricidade foi descoberta. Se você fazer uma pesquisa sobre eletricidade, nós vamos ver que o primeiro cientista a falar de eletricidade foi um cientista chamado Tales de Mileto. Então essa é a resposta. O primeiro cientista a descobrir que identificou a eletricidade foi esse cientista lá na Grécia Antiga chamada Tales de Mileto. Como que ele descobriu isso? Através de um composto chamado âmbar. Âmbar, tá bom? Ou, em outras palavras, o elétron, tá? E aí ele conseguiu identificar essa natureza, esse fenômeno da eletricidade, tá bom? Da eletrização estática. Então, isso era o que nós precisávamos discutir no nosso primeiro exercício. Vamos escrever, então, uma resposta certinha para o nosso exercício 1? Então, o nosso exercício 1 diz assim, ó. Nós tínhamos que explicar o que é eletrização, né? E depois colocar quem foi o nosso primeiro cientista. Então, a nossa resposta ficaria assim, ó. No nosso exercício 1. Coloca assim, ó. A eletrização, ela ocorre... A eletrização, nesse caso estática, né, que o exercício está falando para a gente, ela ocorre quando dois corpos, quando dois materiais, tá bom?
E se você quiser fazer um experimento em casa, faz a experiência do balão. Se você não tiver balão, pode fazer com a tampinha de caneta, ó. Fica esfregando a tampinha de caneta assim, ó, no seu cacuruca aí, ó, no seu couro cabeludo. E depois pega os papeizinhos para você ver que vai aproximar, tá? E aí você vai ver que os papeizinhos vão grudar na tampinha de caneta. Então a eletrização estática ocorre quando dois materiais, quando dois corpos são atritados. O que é atritado, professor? Atritado, ó, galera, é ficar, ó, esfregando um no outro. Isso é atrito, tá bom? Então, quando esses dois corpos são atritados, eles vão adquirir e adquirem cargas elétricas. Ficando o que nós chamamos de eletrizados. Ficando eletrizados. Então tá aqui a primeira parte. O primeiro cientista que descobriu isso foi Tales de Mileto. Então você coloca aí. O primeiro cientista a descobrir foi, lá na Grécia Antiga, esse carinha aqui, ó. Anota o nomezinho dele, ó. Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto. Fechou? Então tá aqui a nossa resposta para a questão 1. Vamos lá para a questão 2? Vamos ver o que o nosso exercício está pedindo? Então, nosso exercício 2 diz assim, ó. Entre o final do século XIX e o início do século XX, dois grandes nomes revolucionaram a produção e transmissão de energia elétrica, Thomas Edison e Nikola Tesla. Tesla ficou mundialmente famoso mundialmente por quê? O que Tesla fez? Ele criou o gerador de energia elétrica, ele inventou a pilha, ele criou a lâmpada, ele desenvolveu o sistema de corrente alternada. Vamos por partes? Vamos ver quem fez cada um? E aí a gente podia fazer uma pesquisa para cada um daqui, ó. Eu vou descobrir que, se nós fizermos a pesquisinha, quem criou o primeiro gerador de energia elétrica, ou seja, um equipamento que é capaz de converter energia e transformar em energia elétrica, foi um cientista chamado Michael Faraday. Quem inventou a pilha foi um italiano chamado Alessandro Volta. E quem criou a lâmpada foi justamente quem está ali no texto, que é esse primeiro carinha, Thomas Edison. Então, ao descobrir a minha pesquisa, nós encontraríamos que Tesla foi responsável por poder criar e trabalhar estudos que envolviam um sistema de corrente alternada. Então, a nossa questão 2 é a letra D. Então, vamos colocar tudo isso que eu disse na questão 2 para você não esquecer. Então, a nossa resposta certa é a alternativa D. Então, coloca aí. Agora, vamos ver, vamos colocar nas outras alternativas o que cada um fez? Coloca aí, por favor. Quem foi o carinha que criou o gerador elétrico? Então, coloca aí, ó. O gerador elétrico foi descobrido por esse pesquisador aqui. Ó. Vamos anotar o nome mais famoso dele. Faraday. Tá aqui, ó. Quem foi que criou a pilha? Quem foi que inventou a pilha? A pilha foi inventada por um outro cientista chamado Alessandro Volta. Por isso que nós falamos que toda pilha tem voltagem, ó, voltagem, fechou? Próximo, quem foi que o criador da lâmpada, da primeira lâmpada? Olha só, se não fosse isso a gente ainda estaria sendo iluminado por foguinho aí, ó. Lâmpada foi realmente o que está no texto, que é Thomas Edison. Então tá aqui os criadores de cada um dos outros. E Alessandro Volta, então foi o criador da corrente alternada, letra D. Bacana? Próximo, questão 3. Observe a seguinte imagem.
Tá aqui uma outra tirinha. Então tá aqui o nosso personagem falando, vou ali correr um circuito. E aí do lado ele passa correndo por um circuito elétrico. Olha o nosso circuito elétrico aqui. E aí a minha pergunta é a seguinte, indique quais os componentes estão presentes no circuito elétrico representado na imagem. Para responder isso daqui primeiro, eu vou aumentar a nossa tela para você poder, para identificar aqui no exercício, cada um dos componentes. Então vamos lá? Quando eu olho só para o circuito elétrico, vem aqui, ó. Vamos tracejar. Essas paradinhas aqui, ó, parecem molinhas. Tudo isso daqui, nós chamamos tudo isso daqui de resistor. Resistor. Então, todo circuito elétrico tem que ter resistor. Outra coisa, tá vendo que eu tenho corrente elétrica saindo da pilha e passando para os resistores? É porque tudo aqui é formado pelo que nós chamamos de fio condutor. Então, tá aqui o nosso fio condutor. Todo circuito elétrico tem que ter um fio condutor. Por último, olha a pilha aqui, ó. O papel da pilha é fornecer energia para o nosso circuito. Então, aqui, essa pilha, ela vai receber a função de fonte. Eu tenho aqui justamente a minha fonte de energia. Então, estão aqui identificados o que nós temos no nosso circuito simples. Nós temos resistores, nós temos um fio condutor e nós temos uma fonte de energia ou um gerador elétrico. Então, eu tenho essas três coisinhas. Então, passando a limpo o que nós temos ali na questão 3, então a nossa resposta vai ficar assim, ó. O que nós temos aí na questão 3? Nós temos resistores. Tem mais de um resistor, tá bom? Nós temos o fio condutor. E, além de tudo isso, nós temos um gerador elétrico, que no caso é aquela pilha. Então, um gerador de energia. Vamos colocar melhor assim, ó. Um gerador de energia. Fechado? Então, está respondida a nossa questão 3. Próximo, questão 4. Nos circuitos é comum usar fios de cobre. E em circuitos de alta qualidade ou de alta precisão, usa-se ouro. Esses metais são usados devido a serem bons o quê? Presta atenção. Se eu estou usando esse material metálico no circuito, é porque aqui, ó, no circuito eu preciso de um fator importantíssimo, que é justamente o fio condutor. De nada adianta, eu vou até voltar na imagem anterior, de nada adianta ter a fonte, ter o resistor, se não tiver o fio condutor para fazer a eletricidade sair da fonte e chegar no resistor. E é justamente a função desses materiais. Esses materiais aqui, ó, como o cobre, como o ouro que o exercício está falando, eles têm a capacidade de levar com facilidade toda a energia do gerador para os resistores. Se eles levam isso com facilidade, é porque eles são bons o quê? Eles são bons condutores elétricos. Por isso que eu uso eles na aplicação de circuitos, porque eles vão levar toda a energia da fonte até os resistores. Então, a nossa questão 4, a resposta correta vai ser a nossa alternativa C. Eles são bons condutores. Questão 5, para fechar a nossa resolução. Em um circuito, há 3 resistores, um de 2 ohms, 5 ohms e 10 ohms. Essa letrinha aqui, ó, vou puxar uma setinha aqui para você escrever, essa letrinha grega se chama ohm, que é OHM, tá bom? Sendo que os resistores estão simultaneamente em série, qual é o valor da resistência final? Opa, vamos fazer um desenho aqui para você entender o que é resistência em série? Então, olha só. Se o exercício está falando para mim que eles estão em série, é porque eles estão um depois do outro, tipo filinha indiana, ó. Então, um deles está aqui, ó. O resistor eu represento tipo essa molinha aqui. Depois aparece outro, bem seguidinho. Isso é resistência em série. E depois aparece o terceiro, que o exercício está me falando, ó.
mais um aqui com resistência em série. Quais são os valores desses resistores que o exercício falou? Esse daqui vale 2 ohm, que é o primeiro. O segundo vale 5 ohm. E o terceiro vale 10 ohm. Está aqui, ó. Como que eu calculo a resistência quando se está em série? A resistência final, ó, vou chamar de R aqui, final, tá bom? Nada mais é do que a soma. Então, eu vou pegar o 2, eu vou somar com o 5 e vou somar com o 10. Continha very simple, pessoal, bem simplesinha. 2 mais 5, 7. 7 mais 10, 17. Essa é a resistência final, a soma de tudo isso daqui. Está aqui a nossa resposta do exercício 5. Viu como é simples? Então, essa era a correção dos nossos exercícios da semana passada. Então, pega o seu material, pega a sua atividade, tá bom? Faça essa correção, coloca certinho aí todas as respostas, tá bom? Que nós acabamos de resolver para você ter o seu material em dia. Fechado, pessoal? Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, ó, e vamos acompanhando as aulas. Não deixe de acompanhar todas essas aulas, não. Até mais, pessoal!